como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me perder nos teus olhos de amor. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero te amar como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me perder nos teus olhos de amor. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Aleluia! Eu cantarei com os anjos uma nova canção e seguirei o caminho do teu coração. Saciarei minha sede nos teus rios de amor e buscarei o teu rosto onde quer que for. Eu te amo mais que tudo, corro para ti. Não há outro que me enche de alegria e paz. Eu quero te amar como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me perder nos teus olhos de amor. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu cantarei com os anjos uma nova canção e seguirei o caminho do teu coração. Saciarei minha sede nos teus rios de amor. Onde quer que for, eu te amo mais que tudo, corro para ti. Não há outro. Não há outro que me enche de alegria e paz. Eu quero te amar como nunca amei alguém.
coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me perder nos teus olhos de amor. O meu coração é teu, o meu coração é teu, Jesus. Oh. O mais forte que você puder, diga assim, ó: nada vai me separar do teu amor. Vai, 2, 3, vai. Nada vai me separar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor. E nada vai me separar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Eu quero te amar como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me perder nos teus olhos de amor. O meu coração é teu. o meu coração. Mais uma vez, eu quero te amar. Eu quero te amar. Diga isso a Ele. Nunca amei alguém. Aleluia. O meu coração é teu. O meu coração é teu. Eu quero me perder Nos teus olhos de amor. Meu coração é teu. O meu coração é teu. Aleluia. Nada pode te separar do amor de Jesus. Nada pode te separar. Declare o mais forte que você puder, vai. E nada vai Separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor. Jesus, nem altura, nem profundidade. Nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Nada vai, nada vai, nada vai, nada vai me separar teu amor, nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, Jesus. Só a igreja declare bem forte. Nada vai do teu amor, nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, Jesus. Só as irmãs cantem. do teu amor, nada vai me separar. Do teu amor, nada vai me separar. Aleluia. Do teu amor, Jesus. Os homens. Nada vai nos separar. Todos juntos. aleluia. Nada vai Separar, do teu amor. vai me
Aplauda Ele mais forte que você puder. Aleluia! 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 Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Eu sei, pra sempre, o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre eu cantarei que
que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre eu cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre eu cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Se eu sou teu, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre. Assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma suspira, Senhor, pela tua presença. Como é bom poder provar da tua bondade, Senhor. Como é bom poder provar do teu amor e da tua fidelidade todos os dias. Porque assim o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. E todos os dias nós provaremos da tua bondade, Senhor. Meu ser, o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre eu cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre eu cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre eu cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás. Aleluia. Aplauda a presença dele, aleluia. Aleluia. Santo teu nome, Jesus.
Nós temos aqui uma pessoa muito especial para compartilhar a palavra conosco. Eu quero chamar aqui, enquanto ele vem para cá, você aplauda bem forte, Senhor, pela vida dele, o nosso pastor Guilherme. Deus abençoe, vai ser tremendo, eu creio, será muito abençoado. Aleluia, glória a Deus, bom dia, a paz do Senhor, como é que vocês estão aí, tudo bem? Glória a Deus. Uma das alegrias de pregar é poder tirar a máscara. Vocês estão olhando para mim e falando, nossa, como eu queria tirar essa máscara, glória a Deus. Gente, sendo bem sincero, eu amo vir aqui de todo o meu coração. Vocês são muito calorosos, vocês respondem muito à palavra de Deus. Sempre que sai a minha escala lá e o Neto me dá um toque, o pastor Neto me dá um toque, aí Guizão, domingo tudo certo, tudo certo. A Priscila está aqui de testemunha, eu amo muito essa igreja, é a minha cidade, eu moro em Santana de Parnaíba, então eu não sou um pregador de fora, quando fala na cidade, né, vem um pregador de fora, não, eu sou daqui mesmo. Nem intermunicipal eu sou, porque tem os pastores que são internacionais, ou interestaduais, ou intermunicipais. Eu só mudei de bairro, estou aqui com vocês, cheio de alegria, para manifestar aí a presença de Deus, para tentar abençoar a tua vida com a palavra de Deus. Agradecer a pastora Carla, o pastor Netão aí, os irmãos aí do louvor, que louvor ungido, glória a Deus. O William aí, nesse tempo de oferta, foi tão poderoso, tão especial, estou muito feliz mesmo. Dá um cumprimento especial aí para os irmãos que estão em casa assistindo essa transmissão. Que Deus te abençoe e assim como vai acontecer presencialmente na tua vida, pode ser que você esteja indo para o trabalho, ouvindo num fone, que você esteja assistindo na tua casa, com os teus familiares. Eu declaro a palavra de Deus entrando poderosamente na tua vida, na tua família e trazendo transformação. Amém. Glória a Deus. Eu quero ministrar aqui com vocês hoje sobre descansando no Senhor, amém? Quem precisa descansar no Senhor, logo mais eu vou contextualizar essa palavra, algo que eu tenho passado muito na minha vida, já falo de antemão que dei algumas respostas erradas, e não tenho nenhuma vergonha de falar isso, mas estou aprendendo, e Deus está falando comigo sobre isso. Então eu me senti com autoridade de vir transmitir para vocês também. Então hoje nós vamos descansar no Senhor. Eu vou começar aqui, irmãos, falando algumas coisas que podem flertar com uma falta de fé, com um problema, querer te jogar para baixo, mas não encara dessa forma. Encara da seguinte forma, que nós precisamos nos deparar com situações que têm acontecido nas nossas vidas. A gente precisa verificar o que é isso, para que ocorra uma resolução, para que ocorra um resolver na tua vida. Então, encara dessa forma aí. Tempos difíceis, irmãos, tempos difíceis acontecem para todos. Você pode pensar em uma fase difícil na tua vida espiritual, que você tem se sentido tão fraco, tão distante do Senhor. Uma situação de doença, uma doença pode acometer o teu corpo, e a gente sabe que a doença, quando ela vem, ela tem uma força que é muito menor do que a força e o poder de Deus, mas ela tenta tirar a nossa paz, desviar o nosso foco. A doença de um parente, às vezes a gente sofre, às vezes não, eu acho que a gente sofre mais com a doença de um parente do que com uma própria doença nossa. Uma situação de desemprego. Eu vi o William orando aqui, que Deus tinha falado com ele sobre desempregos. Eu declaro em nome de Jesus empregos, portas de emprego se abrindo. Mas quando vem uma situação de desemprego, é uma situação que tenta tirar a nossa paz. Filhos, cônjuges, marido e mulher, né, ou familiares distantes do Senhor. Uma perda na família, um falecimento. Quando a gente passa por um falecimento, é uma tristeza tão grande no nosso coração, né, irmão? A gente sente uma saudade da pessoa querida, a gente sente uma dor chega a doer até fisicamente. São situações que acontecem na nossa vida.
Infelizmente, irmãos, eu quero dar uma má notícia, mas eu sei que você sabe dela já. Essas situações acontecem na nossa vida. Guilherme, mas isso é falta de fé, como você acabou de falar. Irmãos, a gente vai entender. A gente vai entender que não é falta de fé, mas nós vamos entender que a gente precisa aprender nessas situações para a gente vencer, para nós sairmos mais fortes dela e principalmente para que Jesus seja ainda mais glorificado em meio a todas essas situações. Amém? Você está comigo aí? Você pode dar um glória a Deus? E quando a gente olha para essas situações difíceis na nossa vida, a gente tem que fazer uma análise da nossa própria vida. Então, aconteceu isso. Vou pegar um exemplo, uma situação de saúde. Aconteceu uma situação de falta de saúde, uma enfermidade, e você pode pensar, por que aconteceu isso? Eu acredito que algumas situações vêm que a gente não tem participação nenhuma, mas algumas situações vêm por uma participação nossa, tipo uma situação de gastrite. Eu tenho gastrite, mas eu como muito mal. Eu tenho uma gastrite, mas eu sou muito nervoso, eu não confio em Deus, eu não descanso em Deus. Quando vem uma situação difícil, o meu estômago é que responde. Eu preciso fazer uma reflexão quanto a isso e tomar uma decisão diferente. Eu tenho um outro problema, e por que isso aconteceu na minha vida? Porque essa situação, eu posso pensar nas decisões que eu tomei antes, que me levaram àquilo. Quando eu sempre olho para um morador de rua, isso não estou discriminando em hipótese nenhuma, eu me encho de compaixão e encho mesmo. Deus tem falado muito comigo sobre dar esmola, sobre entregar, sobre falar com esses irmãos de todo o coração, mas eu sempre paro para pensar, o que fez com que essa pessoa chegasse nessa situação? Será que a vida foi muito ruim com ela? Eu acredito que grande parte aconteceu, porque situações chegam até nós que nós não escolhemos. Imagina um casal, um morador de rua que tem um filho que nasce na rua, que já nasce numa situação de rua. Aquela criança, ela não participou muito daquilo. A saída daquela criança de uma situação de rua é muito difícil, nós sabemos disso. Mas uma pessoa que chegou a morar na rua, estou usando esse exemplo bem distante não, mas bem profundo, para a gente entender. As decisões dela levaram ela ou aconteceram N situações? Lembrando que Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio para nós tomarmos decisões, e essas decisões vão fazer aonde nós vamos chegar. Sempre entendendo, irmão, que apesar do livre-arbítrio, a vontade de Deus sobre a nossa vida, ela é sempre perfeita, ela é sempre boa, agradável. O Senhor tem propósitos maravilhosos para a nossa vida, o Senhor quer que nós estejamos no centro da vontade dEle, mas, volto a dizer, as nossas decisões, boas decisões, nos levam para mais perto de Deus, más decisões nos levam para mais distante de Deus. Essa é uma realidade, principalmente na realidade da vida de um cristão, porque quando nós encontramos a Jesus, quando nós encontramos salvação, quando nós nos deparamos com a verdade, você não pode dizer mais que você, com todo respeito, é um ignorante àquilo. Você teve conhecimento da verdade, você é capacitado por Deus para que as suas decisões, mediante o livre-arbítrio que Deus te deu, é possível para você tomar boas decisões. Você não é mais o ímpio que toma a decisão pela sua própria cabeça. Você é um cristão e agora você toma decisões pelo Espírito Santo que habita em você, quando você se depara com a palavra de Deus, quando você tira o seu tempo de oração, quando você vem na igreja e vai bater um papo com o pastor Neto, vai bater um papo com o William, vai bater um papo com o Mauro, vai bater um papo com os irmãos que podem te servir, irmãos que buscam em Deus, têm uma capacidade para isso, têm um favor de Deus, ocupam uma posição de liderança. Nós não somos mais ignorantes. E a palavra de Deus, eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Eu já ouvi isso algumas vezes, eu aprendi até com o pastor Gumer, que a gente precisa tomar cuidado para ler esse livro de Eclesiastes, porque Salomão, muito provavelmente, foi ele que escreveu, não tem um dizer próprio dele, mas os historiadores, pela forma de escrita, pelos testemunhos dados, foi Salomão que escreveu.
E Salomão estava num momento muito difícil da vida dele, então ele estava falando algumas coisas até meio, falando um pouco mais da conta, mas esse versículo é muito pontual, o próprio capítulo, o próprio livro é muito pontual, mas estou dizendo assim, toma cuidado porque o homem está abrindo muito o coração dele, então a gente precisa levar em consideração. Mas esse versículo vai explicar um pouquinho sobre o dia bom, o dia ruim, a adversidade, para a gente lidar com ele. Fala assim, ó, no dia da prosperidade, seja feliz. Cara, tá tudo bem, não só prosperidade financeira, mas tá tudo bem, seja feliz, desfruta disso. Mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, ou seja, Deus fez aquele, o tempo bom que ele falou em primeiro lugar, e fez este também, o tempo mau, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Tipo, essa parte final está falando, olha, eu fiz o dia bom, mas daí o ser humano ele não vai ficar pensando que é só dia bom, é só mar de rosas, você não vai ter problema nenhum. Pera lá, vai vir o dia mau, para você também no dia mau, desfrutar do melhor de Deus. Também no dia mau, exaltar o Senhor. Irmão, se você puder levar uma coisa de tudo isso que eu vou falar, vou ficar falando aqui 35, 40 minutos, espero não passar disso. Ser cristão não significa que você não vai ter problema. Ser cristão não significa que você é um clubinho separado de Deus, que você vai viver situações, nada vai me acometer, eu estou acima do bem e do mal, eu estou ileso a todas as coisas. Não, essa não é a tua realidade. Mais uma vez, pode parecer algo muito ruim, mas é a verdade, a gente precisa estar ciente disso. Infelizmente hoje, linhas de pregação, até de igrejas, falam ao contrário disso, que só vai viver um mar de rosas. Mas a diferença de ser cristão, presta bem atenção nisso, a diferença de ser cristão é ter Jesus na tua vida, é ter o Espírito Santo. Jesus, ele foi para a glória e ele falou assim, ó, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar outro, eu vou enviar o Espírito Santo de Deus. E naquele dia que você entregou a tua vida para Jesus, que você confessou com a boca e que você creu no coração, o Espírito Santo passou a habitar em você. Então nesse dia mau, que acomete a tua vida e acomete a vida do ímpio, a tua diferença é que você tem o Senhor, que o Espírito Santo habita em você, que você é capacitado por Ele para passar por essas adversidades da melhor forma possível. Essa é a diferença do cristão. No dia da adversidade, no dia mau, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor e saiba que você o tem. Ele vai na tua frente, Ele abre a porta, Ele fecha a porta, Ele dá uma direção para a tua vida, Ele levanta pessoas. Momentos de aflição. Quem aqui já passou um momento de aflição? Não precisa levantar a tua mão. Eu acredito que todo mundo já passou alguma dessas situações que eu descrevi no começo da palavra. Mas em meio a essas aflições você pode se perguntar: por que isso aconteceu comigo? Porque eu entreguei minha vida para Jesus, eu pensei que essas coisas não aconteceriam comigo. Eu já falei um pouco sobre isso, mas eu quero trazer um versículo aqui para vocês. Eu vou pedir para vocês abrirem lá no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 31 ao versículo 33. Esse versículo 33 é muito famoso, João 16, 33, mas para você entender, em meio a essas aflições, em meio a essas dificuldades, o próprio Jesus falando que aconteceriam essas situações na nossa vida. Você achou aí? Então eu vou começar lá no 31. Antes de começar, só vou te contextualizar. Jesus está falando ali com os discípulos sobre perseguições. Jesus está anunciando para eles que Ele iria para a glória. Eles reconheceram, versículos antes, eles reconheceram quem era Jesus, que Jesus realmente era Filho de Deus, era o próprio Deus. E vem esse versículo 31. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa,
e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Não diferente daquilo que aconteceu com os apóstolos, com os discípulos de Jesus, com os cristãos daquela época, a palavra ela é viva, eficaz, a palavra produz efeitos até hoje, até a vinda de Jesus, até nós sermos glorificados. Mas a palavra está dizendo aqui, olha, você vai passar por aflição, situações difíceis vão acontecer na tua vida, mas saiba que no mundo você terá isso, mas eu venci o mundo. Irmão, tem problema na tua vida que você vai resolver muito rápido. Pastor Cleiton me ensinou uma coisa nos nossos discipulados, ele falou assim: Guizão, tem problema que você vai resolver na hora, tem problema que você vai resolver em uma semana, tem problema que você vai resolver em um mês, tem problema que você vai resolver em um ano, e tem problema na tua vida, Guizão, que você não vai resolver, pode ser que você se depare com aquilo ao longo de toda uma vida, mas o importante de tudo é que em meio a essas aflições, em meio ao mundo, o Senhor vem, aquele que habita em você e fala: eu venci o mundo. Cara, nós temos vida eterna, nós temos a nossa salvação em Cristo Jesus. Pode ser que alguma situação vai acontecer na tua vida, mas saiba que você tem algo superior a essa aflição. Você tem o próprio Deus habitando em você, existem promessas para a tua vida. Tipo, o que eu quero dizer? Tira o teu olho do problema, tira o teu olho da aflição, tira o teu olho da dificuldade. Pode ser que você resolva ela rápido, ou você tenha que conviver com ela por um longo período, mas saiba que o teu Deus, Ele é poderoso, Ele sabe de todas as coisas, Ele te ama acima de tudo, e Ele quer o melhor para você, Ele tem trabalhado em teu favor. Mateus 5,45, olha como Deus se importa com você. Enquanto você abre aí, deixa eu só me achar, não fiz nada errado não. Mateus 5,45, olha o que a palavra traz para nós: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Tipo, a mesma aflição que você passa, a mesma aflição que o ímpio passa, todos estão sujeitos à mesma coisa. Mas como eu disse para vocês, ao contrário do ímpio, nós temos o Senhor habitando em nós, nós temos o Senhor indo na nossa frente. O Senhor, Ele faz esse sol nascer no dia bom, no dia mau, Ele derrama chuva sobre justo e ímpio, Ele faz o tempo que nós vivemos, mas a diferença de nós caminharmos com o Senhor é como nós passamos por essas situações, nós temos fé suficiente, ao contrário do ímpio, para que a nossa fé seja lançada e situações sejam resolvidas. Irmão, tem situação que você resolve pela força do teu braço, e Deus quer isso, Deus Ele quer te colocar em situações, em tudo nós dependemos de Deus, mas para eu pegar esse copo e tomar essa água, é uma situação que cabe a mim, eu resolvo ela por si. N situações do nosso dia são assim. Mas irmão, tem situação da nossa vida, eu tenho certeza que você já passou por ela, que eu posso fazer muita força com o meu braço, e eu não vou conseguir resolver aquela situação, eu não vou conseguir resolver o problema da outra pessoa, eu não vou conseguir resolver uma enfermidade, eu não vou conseguir por mim mesmo resolver uma situação de desemprego, mas o nosso Deus, o poderoso Senhor, Ele resolve por nós. Quando o nosso braço é limitado, vem o Senhor e manifesta o poder dele sobre as nossas vidas. Quem é pai aqui, quem é mãe, levanta a mão aí, dá um tchauzinho. Já caiu um brinquedo embaixo do sofá ou embaixo de uma cama, e você vai com o teu braço assim, ó,
o máximo que você pode e você não consegue pegar? Com quem já aconteceu isso? Meus filhos, eles são bons de jogar coisa embaixo, bem difícil de pegar. Papai, mamãe, e vai lá o bracinho e não chega. O que você tem que fazer? Você tem que tirar o sofá do lugar, você tem que tirar a cama do lugar. Eu estou trazendo esse exemplo até meio bobo, mas para você entender. Até onde você pode chegar é quando você vai embaixo do sofá, você vai e tira. Mas quem tira o sofá, quem tira a pedra, quem tira o problema da nossa vida é o Senhor, irmão. É uma delícia nós desfrutarmos quando nós não podemos, mas nós sabemos que o nosso Deus poderoso, Ele pode. Se você tem uma situação de enfermidade, se você tem uma situação no teu casamento, se você tem uma situação de desemprego, você que se enquadra em uma dessas situações, creia que o Senhor, eu quero declarar isso na tua vida, creia que o Senhor, Ele é poderoso para remover essa situação da tua vida e trazer cura, trazer reconciliação, abrir uma porta de emprego, trazer transformação sobre essa situação. Agora eu quero falar um pouquinho aqui com vocês sobre, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, nesse tempo em que as coisas são mais difíceis, como nós devemos passar por essas situações. O que nós não devemos fazer. Estava preparando essa palavra e fiquei refletindo na presença de Deus. Eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade, eu estou com uma situação difícil, eu estou vivendo um tempo de aflição. O que eu não posso fazer? A primeira coisa, colocar a culpa em Deus. Muitas vezes Deus tem as costas largas e Ele leva toda a responsabilidade pelas situações que nós estamos passando. Irmão, não direciona o teu coração para isso. Não joga o teu problema para Deus. Não condene Deus. Não culpe Deus. Algo que eu faço para a minha vida, eu sempre trago as situações para mim. Eu estou passando por isso. O que eu fiz lá atrás? Eu estou passando por essa situação. Quais foram as minhas decisões para que eu tenha chegado nessa situação? Saiba, irmão, vou fazer um paralelo com você para você entender. De novo aqui, quem é pai, quem é mãe, não precisa responder. Mas quando o teu filho está passando por um problema, está passando por uma dificuldade, está passando por uma situação de enfermidade, como fica o teu coração como pai ou como mãe? Você quer fazer de tudo para resolver, você não quer ver o teu filho naquela situação, você quer orar, jejuar, levar no médico, comprar remédio, você não mede esforços para ver o teu filho bem, ok? Imagina Deus em relação à tua vida. A palavra diz, né? Vocês que são maus, dão boas coisas aos teus filhos. Imagina eu. A palavra diz também, né? Se você oferece pão, você que oferece peixe, você que dá o teu melhor, você que serve o teu filho, imagina eu que sou o próprio Deus. Então, irmão, quando você está passando por uma dificuldade, quando você está passando por uma aflição, cara, não reconheça que Deus é o problema, Deus é o causador de todas as situações. No momento de adversidade, ao invés de lançar a culpa para Deus, corre para Deus, pedindo para Ele resolver essa situação da tua vida. Outra postura que a gente não pode ter quando nós estamos passando por esse momento de aflição: colocar a culpa no diabo. Guizão, mas ele é o culpado de todas as coisas. Uma vez eu ouvi uma história que acabou o culto, os irmãos estavam saindo da igreja como se fosse lá do outro lado da estrada dos Romeiros, ali eu consigo ver daqui, tinha um banco, e o diabo ele estava sentado nesse banco, e o diabo ele chorava copiosamente. O diabo ele já reúne todas as enfermidades nele, mas ele estava, além da depressão que ele tem, ele estava mais depressivo ainda, e ele chorava, todo mundo via de longe, o que está acontecendo com o diabo? E o diabo virava e falava para os irmãos:
mas todo o problema que vocês ficam falando lá dentro, eu sou o culpado de tudo, eu que causei tudo. O diabo, era para ser uma piada isso, tá, irmãos? Mas é que eu não sou muito bom para contar piada. Tipo, o diabo, ele estava lá fora falando, vocês vão lá para dentro da igreja e ficam jogando a culpa em mim para todas as coisas. Mas Guizão, você foi muito longe em falar que a gente não pode jogar a culpa para o diabo. Da mesma forma que a gente não pode jogar a culpa para Deus, a gente também não pode jogar a culpa para o diabo, porque jogar a culpa para o diabo, sabe o que é? É tipo, eu não tenho responsabilidade nenhuma das atitudes que eu tomo, e eu lanço essa situação para o diabo, e a situação passa batido. Irmãos, nós precisamos entender o problema, nós precisamos entender a aflição, nós precisamos entender o momento de necessidade, para que junto com o Senhor, no seu tempo de intimidade a sós com Ele, no seu tempo de leitura da palavra, no teu tempo de oração, deixar Deus te mostrar o que aconteceu, as decisões que você tomou, para que esse problema esteja batendo na tua porta hoje. Volto a dizer, pode ser que tenha situação que não foi causada por você, mas você precisa entender em Deus, qual é a forma de você se livrar daquela situação. Pode ser que você não se livre naquela situação num curto espaço de tempo, mas você passar por esse tempo de aflição bem com o Senhor, em paz com o Senhor. É possível, irmãos, você viver um momento difícil da tua vida, mas ao mesmo tempo você está em paz no teu coração. Isso para quem não tem Deus, isso para quem é distante do Senhor, não é possível, mas para nós que caminhamos com o Senhor, é mais do que possível. Em todo esse tempo de igreja, uma outra situação que eu vi, são as pessoas lançando a culpa na igreja. Não podemos culpar Deus, não podemos culpar o diabo, e também a gente não pode culpar a igreja. A situação da minha vida está assim hoje, por culpa da igreja. A situação da minha vida está assim, por culpa do pastor. A situação da minha vida está assim por culpa do meu líder de life group e meu líder de célula. Irmãos, não culpe os outros. A igreja do Senhor Jesus, essa igreja aqui, ó, Paz Church em Santana de Parnaíba, é a maior autoridade instituída por Deus aqui na terra. A palavra diz, né, que as portas, lá em Mateus 16, depois você pode ler, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Existem situações, irmãos, que os governos não conseguem resolver, existem situações que os médicos não conseguem resolver, existem situações que as grandes empresas não conseguem resolver, mas a igreja do Senhor Jesus, eu tenho certeza absoluta, porque ela é a portadora das boas novas de Cristo, é o lugar onde a palavra de Deus é pregada, é o lugar onde você é cuidado, é o lugar onde o pastoreio sobre a sua vida é estabelecido, que situações na tua vida e situações na sociedade são resolvidas. A nossa igreja, a sede, fica lá em Santarém, no Pará. Há alguns anos atrás, o IBGE lançou uma pesquisa, e dentro dessa pesquisa, muitos índices foram apresentados, e a cidade com menos de 200 mil habitantes, em todo o país, que tinha o menor índice de criminalidade, sabe onde era? Santarém. Dos mais de, me corrija se eu estiver errado, acho que tem mais de 5 mil municípios no Brasil, não tem? Quase 6 mil, 5.700, alguma coisa assim, 5.800 municípios. O município, IBGE, dado oficial, não é nada, a cidade mais segura do Brasil, que tinha menos criminalidade, era em Santarém. Qual que é a resposta disso? Uma cidade com aproximadamente, naquele momento, tinham próximo de 200 mil habitantes, 60 mil habitantes dessa cidade eram membros da Paz Church, da nossa igreja lá em Santarém, sem contar as outras poderosas igrejas que tinham naquela cidade. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, ela traz ou ela deve trazer transformação na cidade que nós vivemos. Pastora Carla estava me falando ali que depois desse tempo de pandemia, o primeiro agendamento de batismo aqui no lugar que a prefeitura disponibiliza para os batismos foi a nossa igreja.
Cara, não estou falando isso por competição contra a igreja, misericórdia, pelo amor de Deus, mas, cara, vocês estão fazendo alguma coisa relevante aqui, que Deus está vendo com bons olhos, está vendo o coração de vocês, está vendo o coração da liderança de vocês. Eu vou usar uma estrutura governamental do município de Santana de Parnaíba para favorecer esse batismo da Paz Church em Santana de Parnaíba. Nós precisamos, irmãos, através da igreja, mudar o nosso contexto social. Dentro da igreja tem cura que o melhor hospital aqui de Santana não pode resolver. Dentro da igreja nós recebemos uma instrução sobre vida financeira. A tua vida financeira é transformada, você passa a não dever mais, você passa a contribuir, a tua conta que era vermelha agora fica azul. Dentro da igreja você aprende a se portar dentro de um ambiente de trabalho. Dentro da igreja você aprende lições, ensinamentos, princípios que são mais valorosos do que qualquer banco de escola, de faculdade, mesmo eu sendo muito a favor a isso, mas dentro da igreja, a maior instituição estabelecida por Deus aqui na terra, proporciona isso nas nossas vidas. Irmão, não joga a culpa na igreja. Dentro da igreja existem falhas. Eu posso dizer por mim mesmo, eu sou pastor, eu já errei com muita gente, mas não olha para as pessoas, olha para Deus. A palavra te dá o caminho, o teu líder pisou na bola, vai lá, com toda a honra, com toda a sabedoria, não sai propagando para a igreja inteira, olha, pastor Guilherme me tratou assim, não, volta no pastor Guilherme e fala, pastor Guilherme, você pisou na bola comigo, pastor Guilherme, olha, você foi muito grosseiro nessa área. Se o pastor Guilherme não receber bem, leva lá uma testemunha junto com você. O pastor Guilherme, ele tem um pastor sobre a vida dele, vai falar com ele. O pastor do pastor Guilherme tem um pastor sobre a vida dele. Aqui, irmão, na Igreja da Paz tem um monte de chefe, cara, sobe até lá em cima, dá para você ir muito longe, mas faça, agora que não era para ser piada, foi piada, né? A outra nunca mais vou contar aquela lá. Irmão, quando você está aqui, daí você conta uma piada e ninguém dá risada, cara, tipo, tudo que você falou vai tipo praticamente pro chão, mas eu sei que não é a realidade, sei que você está recebendo aí, mas irmão, não põe a culpa na igreja, o teu líder ele vai errar, não sai contando para os 4 cantos da igreja, vai resolver com ele, fala que aquela situação não foi legal, mas não joga a culpa para a igreja. Quando você se afasta da igreja, num momento de aflição, você passa a ter 2 problemas. Primeiro, a própria aflição que você está passando e você está jogando a culpa na igreja, e o segundo, você está saindo da igreja, que é um dos lugares em que Deus colocou, um dos meios que Deus colocou, para que você passe por aflições de uma forma muito boa. Quer ver um exemplo? É velório de crente, cara. Velório de crente, ele é triste como todo velório tem que ser, obviamente, mas você vê no velório do crente, tipo, cara, ele cumpriu o papel dele, aconteceu essa situação muito triste, nós estamos arrasados aqui, o coração está muito triste, mas nós sabemos onde essa pessoa está, nós temos os nossos olhos na eternidade, naquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Em meio a esse tempo de aflição, nós precisamos dar boas respostas. É difícil, mas nessa hora que a gente tem que dar boa resposta, irmão. Quando está tudo bem, a gente leu lá em Eclesiastes, né? No tempo da prosperidade, cara, fica feliz. É bom no tempo da prosperidade, você fica feliz, daqui a pouco você vai se batizar. Quem aqui vai se batizar, obviamente, né? Você vai mergulhar nas águas lá, você vai morrer para o mundo, vai nascer para Cristo, você vai estar publicamente declarando a tua fé, aquilo que você crê. Vai ser um dia muito bom, vai ser um dia muito gostoso, mas amanhã, segunda-feira, pode ser que ela venha com os problemas que você tem, além do teu batismo, situações da tua vida, mas assim como você vai ficar feliz daqui a pouco, amanhã na segunda-feira, em meio ao problema, também fica feliz, também dá boas respostas, também manifesta a tua fidelidade para Deus, em meio ao problema, irmão, seja fiel,
em meio à dificuldade, eleva o teu nível de dependência de Deus. Imagina, se a pessoa tem um problema no casamento dela, a situação mais imediata, mais fácil que ela toma é separar da mulher ou separar do marido. Infelizmente isso acontece com muita gente. Imagina que o seu filho, ele apresenta um problema, ele dá uma pisada na bola e eu falo que agora você não é mais meu filho. Existem até situações judiciais, né? Mas não quero nem entrar nisso. Mas quando teu filho pisou na bola, quando você foi chamado lá na escola, meu pai era bastante chamado lá na escola, ele recebia alguns elogios que eu era educado, que era bacana, mas ao mesmo tempo que eu era muito bagunceiro. Meu pai voltava para casa, ele dava bronca, falava um monte, cortava um monte de coisa, minha mãe sempre dava uma chinelada, mas o meu pai não virou para mim e falou: a partir de hoje, você pisou lá na bola na escola. Tinha até uma professora que no diário de classe tinha o telefone do meu pai anotado lá, a professora de química, eu lembro disso, ela sempre me ameaçava. Daí, irmãozão, meu pai voltava para casa, ele não falava assim: olha filho, a partir de hoje você não é mais meu filho, tá? Não vai acontecer isso na tua vida, irmão. Não toma essa decisão de você, ó Deus, eu estou te destituindo do cargo de Deus agora, porque esse problema é tão grande, você causou ele na minha vida, agora eu não quero mais nada com você. Em meio à dificuldade, manifesta fidelidade a Deus. Provérbios 18, 21, olha o que a palavra nos traz aqui, Provérbios 18, 21, você pode achar aí. Eu quero ler esse versículo para te instruir, para me instruir principalmente, como a gente tem que agir num tempo de aflição, que resposta que a gente tem que dar. Olha o que fala lá em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Eu vou ler de novo, presta bastante atenção. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que você fala, irmão, pode parecer que eu estou indo muito longe aqui, mas aquilo que você fala, é a palavra de Deus que está nos ensinando aqui. Ela tem poder de trazer morte, ou ela tem poder de trazer vida. Bate uma enfermidade, né? Tá doendo isso aqui. Vai no médico, faz exame. Daí faz exame, quando a gente faz exame, a gente sempre abre o laudo antes de ir no médico, né? Se alguém não faz isso, pode se apresentar aí. Você já é uma pessoa que confia muito em Deus. Naturalmente, eu pelo menos sou assim, eu já vou. Eu tenho uma estratégia, irmãos, que eu tento tirar o durequinho lá, aquele adesivo, sem mostrar que eu abri antes, para eu chegar no médico, tipo, não, sou uma pessoa muito segura, eu estou te entregando, vocês são alguém assim também, tenta abrir sem mostrar que abriu? Eu sou assim, tá, irmãos? Eu estou aqui confessando bem os meus erros, às vezes até no laboratório mesmo, eu já sento no lugar mesmo e abro, por isso que eu estou ministrando essa palavra, porque precisa falar muito comigo. Eu já vou contar, eu estou passando por uma situação dessa recentemente. Então, se eu leio aquele laudo, geralmente exame de imagem, né? Ainda mais traz um laudo muito mais específico dizendo o que é. Se aquilo cai no meu coração, tipo, você tem uma enfermidade muito séria, e agora eu já condiciono o meu pensamento, eu propago aquilo na minha mente, na minha boca só saem palavras, eu tenho essa enfermidade, agora eu estou perdido, agora, cara, isso vai ser o que vai acontecer na tua vida, e não é por uma questão de poder da mente, não é a palavra de Deus dizendo que foi entregue autoridade na minha vida, e aquilo que eu penso, e mais, aquilo que eu verbalizo, vai ter um destino para a minha vida, ou morte, ou vida. Daí a palavra conclui dizendo, quem bem a utiliza, come do seu fruto. Tipo, você verbalizou coisa boa? Eu não vou ser um ignorante, né? Eu estou lendo lá, eu estou vendo um laudo, tem uma situação. A nossa fé não é, não, eu não tenho nada. Não. Nós temos uma fé inteligente. Existe uma situação, mas eu creio em Jesus que essa situação ela vai ser resolvida pelo Senhor. Eu declaro desde já, quando eu me deparo com esse laudo, a minha cura, a transformação da minha saúde. Então, o que a gente tem que fazer com base nisso, nessas verbalizações?
E eu estou com uma pessoa aqui, que é minha querida esposa, dá um tchauzinho aí, amor. Ela me ensina muito isso, irmãos. A mulher, eu sou casado com ela, vou fazer 14 anos de casado agora em novembro. Você deve estar pensando que eu casei quando eu era menor de idade, porque eu não aparento ter 14 anos de casado. Vai ser dia 1º de novembro agora, irmão. Se você quiser dar um presente, alguma coisa. Eu tenho 3 filhos, eu quero sair e viajar. Se alguém quiser ficar com os filhos, eu posso distribuir. Eu deixo um com o outro, porque deixar com as vovós é um problema, porque quando você fica com glória a Deus, irmão, passa lá, deixa seu nome e seu telefone. Eu levo uma mochilinha, eu levo uma cesta básica. Uns não comem nada, mas tem uns que comem bastante, é tranquilo. Uns faz xixi na cama, outros não faz. A gente explica certinho, a gente passa o manual. Eu nem lembro o que eu estava falando. Da Priscila. Então a Priscila, cara, ela me ensina demais. Ela não fala mal de ninguém, gente. Ela é incrível. Você deve estar pensando, se ela não fala mal de ninguém e eu estou falando isso, quer dizer que eu falo mal, às vezes, de pessoas, né? Então eu também estou buscando transformação nisso, irmãos. E ela me ensina a verbalizar, a usar a nossa língua, a nossa boca, para falar o propósito de Deus. Então, receba isso. Algumas dicas, se quiser anotar aí, ó. Verbaliza o que Deus é para você. Bateu o laudo, chegou segunda-feira para trabalhar, chamaram no RH. Quando chama no RH, geralmente é coisa boa, é promoção. Estou verbalizando coisa boa. Irmãozão, aconteceram situações assim, vai verbalizando o que Deus é para você. Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é meu Pai, Deus me ama, Deus me salvou através de Jesus, Deus tem o melhor para mim. O laudo pode ser negativo, a andada até o RH pode ser estressante, mas vai verbalizando o que Deus é para você. No meio desse momento de aflição, uma outra dica: exalte o Senhor. Está passando pelo momento ruim, está passando pela dificuldade, vai exaltando o Senhor, vai glorificando a Jesus, vai dizendo quão poderoso Ele é. Um outro passo aqui: declara vitória sobre a sua vida e sobre essa situação. Eu tenho esse laudo de exame negativo, eu estou declarando que eu sou curado, eu estou declarando que eu sou saudável, eu estou declarando que o Senhor é muito mais poderoso do que essa doença. Eu lembro de memoriais de fé na minha vida. Opa, eu já passei por situação mais difícil que essa, e o Senhor naquele momento, Ele resolveu isso para mim. Vocês não têm situações assim na sua vida? Você está passando um problema hoje, daí você pensa, nossa, mas eu já passei por coisa muito mais difícil, e eu estou aqui hoje. Deus, Ele foi bom comigo naquela situação, Deus é bom comigo nessa situação, e Deus continua sendo bom comigo nas situações que ainda virão. Uma outra dica: declara a obra que Jesus fez na cruz por você. A palavra nos diz, nós vivemos isso. Jesus, Ele já levou na cruz todas as nossas maldições, todas as nossas enfermidades, todos os nossos problemas. Jesus já levou com Ele. O que a gente precisa fazer? Através da fé. Aquilo que Jesus fez, eu atraio para a minha vida através da fé que eu tenho nele. Lá em Barueri nós passamos recentemente, da última semana, 2 semanas atrás, nós encerramos uma série de ministrações Está Consumado. Se você quiser, até recomendo você ir lá no YouTube e assistir essas ministrações. Foi o pastor Gumer, 4 ou 5 ministrações, né? Está consumado, irmão. Jesus, Ele já fez. O que Ele já fez está no campo espiritual. Como é que eu faço para acessar isso? Eu lanço a minha fé, e através da minha fé nele, eu trago aquilo para a minha realidade. Então eu tenho uma situação de enfermidade, eu reconheço que está consumado, que Jesus já me curou, Ele fez aquilo através da cruz, e eu acesso isso através da fé. Creia nisso, irmão. Eu estou trazendo essa palavra para vocês, e não tenho problema nenhum em dizer, porque
nesse último um ano e pouco, foi um momento muito difícil na minha vida. A pandemia, irmãos, imagina uma pessoa que não reagiu bem à pandemia. Eu não fiquei bem na pandemia. Eu, em casa, eu gosto de gente, eu gosto de conversar com gente, eu gosto de sair. Pergunta para a Priscila, eu não fiquei legal. Agosto do ano passado, eu recebi uma notícia muito ruim. Meu pai um dia foi internado, da internação dele, não tinha nem diagnóstico ainda, mas da internação dele ao falecimento dele, foram 20 dias, irmãos, 20 dias. O homem estava bem, bom, ele não estava tão bem assim, ele já estava meio ruinzinho, mas nada situação de perder a vida, e em 20 dias ele faleceu. Eu era muito próximo do meu pai, mas muito mesmo, ele me ligava todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, sabe, muito próximo, senti muito. Passou isso, meu trabalho, trabalhando muito, muitas horas por dia. Agora recentemente eu fui diagnosticado com 2 hérnias de disco, tendão, negócio no ombro lá, nem sei o nome, tendinite nos 2 ombros, muita dor, sem dormir à noite, irmãos. Deus, nesses últimos tempos, por isso que eu estou falando isso com vocês, Ele me levou para um lugar, para eu entender essas situações que eu estou passando na minha vida, e eu tenho convicção disso, para eu encarar essas situações da forma mais certa possível, para eu dar boas respostas. Não tenho vergonha nenhuma de dizer não, irmão, nesse processo, dei respostas ruins, mas eu aprendi, Deus está falando comigo, das boas respostas que eu tenho que dar. Eu estou saindo de todas essas situações com memorial de fé. Meu pai vai ressuscitar? Meu pai não vai ressuscitar. Meu pai morreu, é um problema que aconteceu e eu não consegui resolver, mas em meio a esse problema, eu vivi a fidelidade de Deus. Fiquei triste, chorei, não fiquei bem, mas hoje eu falo isso para vocês com saudade, com tudo, mas eu estou bem. Pergunta para minha família, eu estou bem em relação a essa situação. Meu pai tinha Jesus, o Espírito Santo trouxe conforto ao meu coração. O exemplo da enfermidade das costas, nos últimos 3, 4 dias, irmãos, eu tive uma melhora que de 2 em 3 meses eu não tive. Eu até usei esse termo com a Priscila, parece que virou uma chave na minha coluna, e eu sei quem é essa chave, que é Jesus, e eu estou muito melhor, eu estou bem melhor. Irmão, um problema que quando você está passando, às vezes você não vê muito que vai resolver. Dores, tinha noite que eu dormia 2, 3 horas por noite durante 15, 20 dias. A Priscila está aqui, ela está de prova. Tinha noite que eu ficava de pé do lado da cama, que eu não conseguia nem ficar sentado. Cara, eu estou assim, eu não estou 100% ainda, mas eu sei que eu vou ficar 100%, mas eu estou provando o quanto melhor eu estou. Problemas, dificuldades, a vida do cristão é crer que o Senhor está com ele, que Ele resolve. Falei um pouquinho da fé, né? Quero dar uma lição para vocês. Se você puder anotar aí, ao longo dessa semana, leia Hebreus 11. Leia Hebreus 11 inteiro. O capítulo 11 de Hebreus fala sobre fé. Quero até ler o versículo 6 aqui, enquanto você vai anotando. Você vai ver testemunhos de grandes homens, de heróis da fé, caras que venceram barreiras muito difíceis, que você vai ler e vai falar: nossa, Abraão fez isso, Moisés fez isso, Sara fez isso, Sansão fez isso, Davi fez isso. Olha o tamanho do problema, da dificuldade, da aflição que o cara estava passando, e aconteceu com ele. Por que eu não posso passar por isso? Qual que é a minha diferença para Sansão, Abraão e vários outros personagens bíblicos? Você tem o mesmo Deus, cara. Os caras nem o Espírito Santo de Deus tinham habitando neles. Haviam manifestações do Espírito Santo, mas a gente, com Jesus, depois de Jesus, a gente tem o Espírito Santo habitando em nós. Olha Hebreus 11:6 aqui. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Cara, aplica a fé. Ao contrário do sem fé, com fé você agrada a Deus. Com fé você se aproxima de Deus. Se aproximando de Deus, você crê, você passa a crer, você além de crer, você passa a viver que Ele recompensa. Deus se agrada de você. Deus, Ele está vendo que no momento da dificuldade você está se aproximando dEle, você não está correndo dEle. Em outro momento da Bíblia diz, né, quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. Quando nós buscamos a Deus, esse versículo está falando, Ele ama isso, Ele fica contente com isso,
e Ele manifesta o poder dEle sobre as nossas vidas. Mas a fé é o elemento que traz isso para a tua vida, para a nossa vida. Ativa a fé, lança a falta de fé. Mas eu não tenho fé, Guilherme. Pelo simples fato de você ter recebido Jesus, que você crê em Jesus, pelo simples não é até pecado falar isso, você ter crido em Jesus, você está caminhando com Jesus, você tem muita fé, você confia muito em Deus. Seja fiel, seja constante. E para terminar aqui, irmãos, eu vou pedir até para você ficar de pé no seu lugar. Eu não quero terminar com palavras ditas por mim. O Espírito Santo me mostrou alguns versículos aqui que eu quero declarar sobre a tua vida. Eu quero fazer aqui declarações de fé e de poder, do poder de Deus sobre a tua dificuldade. Então, eu quero te pedir para fazer um exercício. Não fica bravo comigo, mas pensa agora nas tuas aflições, nas tuas necessidades e nos teus problemas. Pensa neles. Nossa, Guilherme, mas eu estou vindo para o culto para me livrar dos meus problemas, você está falando para eu pensar neles? Irmãos, vocês ouviram o que eu falei aqui? A gente precisa se deparar com as situações para a gente poder, no Senhor, resolver essas situações. E em meio ao que você está pensando, se você quiser ficar até com a tua mão assim aberta, numa posição de receber, se você quiser fechar o teu olho, aqui não tem nada de, vai fechar o olho, não, é para você se concentrar, porque eu quero declarar esses versículos, e com certeza, eu creio que nesses versículos, grandes áreas da nossa vida estão englobadas aqui, mediante o que você está pensando. Eu vou ler, você vai pegar esse versículo para você, e esse versículo vai ser a tua resposta para o problema. Vou até pedir para os irmãos depois na folhinha da célula, se a gente conseguir colocar esses versículos para você ter acesso a isso e você fazer essas declarações na tua vida. Então vamos lá, pensa aí que a palavra de Deus vai vir e vai confrontar esse problema. Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 2 Coríntios 12, 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deuteronômio 31, 8. O Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, não tenha medo, nem fiquem assustados. Josué 1:9. Não foi por isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, não do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá
nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Nós recebemos aqui esses versículos, nós recebemos a Tua palavra como a força, como naquilo que nós nos apegamos, como a nossa vida, Senhor. Nós reconhecemos que o Teu amor sobre nós é melhor do que a nossa própria vida. Nós reconhecemos que é o Senhor que vai na nossa frente, que é o Senhor que abre o caminho, que é o Senhor que fecha a porta que precisa ser fechada, que é o Senhor que derrama as Tuas bênçãos, que é o Senhor, o Deus poderoso da cura, que é o Senhor, o Deus poderoso da transformação de relacionamento, que é o Senhor que nos traz paz. Em meio à dificuldade, em meio à dor, em meio ao problema, nós respondemos com base na Tua palavra, com base na fé que nós temos no Senhor, com base no amor que nós temos, com a nossa atitude de quando nós temos um problema, nós corremos para o Senhor, nós não nos afastamos pelo Senhor, pelo contrário, nós nos tornamos mais próximos, mais apaixonados por Ti, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Jesus, obrigado por falar conosco. Aleluia, Jesus. Nós Te damos todo louvor, nós Te damos toda a honra, toda a glória, em meio às aflições, em meio às necessidades, em meio aos problemas, o Senhor é exaltado, o Senhor é glorificado, o Senhor é o digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra, de toda glória, é o Senhor. Aleluia, Jesus. Você que está ouvindo essa ministração, assistindo essa ministração, você que está em casa, e pode se perguntar, você que está aqui, como é que eu faço para dar esse primeiro passo? Como é que eu faço para dar esse primeiro passo de fé? Existe um caminho, irmãos, que é entregando a nossa vida para Jesus, é reconhecendo que Jesus é Senhor e Salvador, é confessando com a boca e crendo no coração que Jesus é o teu Senhor. Então você que está aqui, ou você que está em casa e ainda não tomou uma decisão por Jesus e quer tomar essa decisão por Jesus, eu quero te convidar a levantar uma das tuas mãos. Levanta uma das tuas mãos o mais alto que você puder. Você quer tomar uma decisão por Jesus e ainda não tomou essa decisão por Jesus, você que está em casa assistindo ou no meio de transporte, levanta a tua mão. Levanta a tua mão da forma que você pode, da forma que você sabe. Glória a Deus. Eu creio que todos que estão aqui já têm o Senhor aí, glória a Deus por isso. Você que está tomando essa decisão, crendo no teu coração que Jesus é Senhor, é Salvador na tua vida, mantém contato com a igreja. Você conhece alguém da igreja, o número de telefone da igreja, mantém contato. Nós queremos te ajudar nessa caminhada. Você que está aqui e se deparou com problemas, se deparou com aflições, achava que não tinha ninguém para estar com você, você tem a igreja, você tem pastores, você tem líderes. Busca essas pessoas. Olha, eu quero te contar a minha necessidade, eu quero que você ore por mim. Quero te dar uma dica, existe um ambiente perfeito para isso, que é o Life Group, que é a célula. Você que não participa de uma célula, de um Life Group, faça parte disso. É o momento que você vai ter para, olha, eu quero abrir meu coração. Eu faço parte de um Life Group, e ali no grupo do Life Group, toda semana são pedidos de oração, é conforto. Quando a gente se reúne lá na quarta-feira, é o compartilhar daquilo que Deus fez. Então faça parte de tudo isso. A igreja está de portas abertas, braços abertos para te receber.